Bom dia, família preciosa. Hoje eu quero te convidar nesta manhã linda, maravilhosa desse dia que se inicia, que o Senhor nos presenteia com esse dia. Eu quero te convidar a fazer uma viagem para dentro do coração da sua casa. Eu quero que você, junto comigo, nós venhamos a refletir juntos sobre o ambiente em que estamos construindo como família e como podemos transformar este ambiente em um altar vivo, um altar onde Deus possa se manifestar, manifestar-se em amor, com respeito, com alegria e também se manifestar com a sua verdade. O versículo que nós vamos trabalhar hoje é um versículo simples, fácil e muito conhecido de muita gente. Com certeza conhecido teu também. Está ali em Josué, capítulo 24, verso 15, que diz assim: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a Angelina, nós conhecemos um casal, eles tinham dois filhos adolescentes, e esse casal estava muito aflito, realmente, estava muito preocupado. Por quê? Porque na casa deles começou a se apresentar muitas brigas constantes, desentendimento com os filhos, começou a haver um distanciamento conjugal, uma frieza realmente espiritual dentro da casa deles. A casa deles, que antes era um local de riso, um local de comunhão, um local de harmonia, de paz, havia se tornado agora em um campo de batalha, e esse casal então estavam muito preocupados com isso, realmente aflitos com essa situação, se deparando com essa situação e às vezes sem saber o que fazer para resolver. Mas aquele casal, os dois juntos em oração, né, decidiram juntos fazer um pacto, os dois. Sentaram em oração e resolveram fazer um pacto. E o pacto deles tinha a propósito reconstruir o lar, né, como um espaço de serviço ao Senhor, de serviço a Deus. E eles começaram com atitudes simples, né, mas começaram a colocar isso em prática com verdade, com intenção e com muita expectativa e esperança realmente de que Deus passaria a se manifestar de uma maneira mais ativa dentro do lar, dentro da casa, junto ao casal e também junto aos filhos. E eles começaram atitudes como, por exemplo, uma oração em família antes de dormir. Aquele casal resolveu fazer uma oração todos os dias antes de dormir em família. Não era oração individual, não, oração em família. Eles resolveram sentar à mesa para tomar as refeições sem celular, né? E sempre com uma conversa intencional. Não era uma conversa sem sentido, uma conversa boba, uma conversa sempre com um projeto, de forma intencional, já programada às vezes por ele e por ela, né? Para quando chegar na mesa, puxar aquele tipo de conversa e ter essa conversa com a família. Eles resolveram também tirar um tempo de louvor na sua casa. Todos os domingos à noite eles tiravam um tempo de louvor na sala. O pai dirigia um culto doméstico onde toda a família participava, ele, a esposa e os filhos ali em volta, num culto doméstico todo domingo à noite. Esse era o propósito dele. E eles começaram a praticar gestos de honra entre os membros da casa. Ao invés de acusar, ao invés de apontar o dedo, ao invés de xingamentos, ao invés de injúrias, né? Sempre uma palavra de elogio, uma palavra de incentivo, uma palavra cheia de ternura, cheia de amor. Então começaram a honrar, né? Praticar gestos de honra entre os membros da família. E com o tempo, o que aconteceu? Com o tempo, esse ambiente ele mudou de aspecto. Não porque tudo ficou perfeito na casa, agora a casa é perfeita. Não, não é isso. Mas é porque aquilo mudou o ambiente, porque o ambiente, a atmosfera espiritual daquela casa, ela foi transformada. Hoje, este casal, nós os conhecemos, eles dizem com lágrimas nos olhos: olha, a paz voltou a reinar na nossa casa. A paz voltou a morar na nossa casa. Semelhantemente, como Josué, né? Ele não disse, eu servirei ao Senhor.
Hoje ele diz, olha, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, da mesma forma que Josué falou que ele não expressou a palavra de forma individual, ele envolveu, ele incluiu toda a sua casa naquele projeto que ele tinha. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto revela, queridos, uma consciência poderosa. A família, ela é uma unidade espiritual. Se ela não está sendo, ela precisa ser. Né? Uma unidade que reflita uma atmosfera espiritual positiva dentro de casa. Então é preciso que o casal assuma o sacerdócio do lar, principalmente o homem. É preciso que se assuma o sacerdócio do lar. Né? Um lar, ele não precisa ser perfeito. Aliás, não há nada perfeito, né? Mas um lar mesmo com falhas, com dores, com desafios, pode ter certeza, se você toma uma atitude de abrir espaço para que Deus opere, né? Pode ter certeza, Deus começa a fazer algo novo em sua casa. Deus começa a trabalhar e começa a mudar, a transformar todo o ambiente espiritual da casa. Né? Uma visão, se a gente for dar uma olhada numa visão mais profunda em família, tudo o que acontece na família tem raízes, cria raízes e tem consequências, sabe? Um lar em desordem, ele adoece todos os membros dessa casa. E essa dor, né, essa doença, às vezes cria raízes, né, e vai gerar consequências lá na frente. Talvez seus filhos levem para o lar deles, para a casa deles, todas essas raízes. Então é melhor que nós tenhamos raízes saudáveis, para que nós possamos produzir frutos, para que nós e nossos filhos possamos produzir frutos saudáveis. Então, quando os pais, né, como casal, quando eles escolhem realmente, conscientemente, de forma intencional, eles escolhem mudar o campo emocional e também o campo espiritual do lar, algo se alinha, Deus opera e as coisas começam a se alinhar. A bênção do Senhor, ela passa a fluir dentro da casa, a fluir dentro do lar. O perdão brota, o perdão encontra caminho para acontecer. A reconciliação acontece entre as pessoas da casa, entre as pessoas do lar. E isso acontece não é por mágica, sabe, mas é por mudança da perspectiva que se implanta em cada um a partir de uma conduta, né, que produza, que permita, né, a presença de Deus dentro do lar. Então as perspectivas mudam e essa perspectiva agora alterada, ela influencia e muda todo o ambiente. Olha, você hoje pode começar começar com pequenas decisões e que possam promover grandes mudanças aí dentro da sua casa, né, e que mudam grandes destinos. Destinos que às vezes estão traçados a ser um lar complicado, a ter filhos problemáticos, atitudes pequenas decisões que você tomar hoje pode realmente promover mudanças grandes, né, na estrutura da sua casa, né, fazendo com que o futuro seja um futuro mais ameno, mais tranquilo, mais seguro. Uma palavra de bênção, né, sobre os filhos na hora de dormir, por exemplo, é uma pequena atitude, um pequeno gesto, mas que tem um potencial muito grande. Um pedido de perdão do pai para o filho. Se o pai constatou que ele fez alguma coisa que não é legal, que não foi legal para o filho, o que custa pedir perdão? Uma atitude que demonstre humildade, né? Então, um pedido de perdão do pai para o filho, ou da mãe para o filho, da esposa para o cônjuge, é um pequeno gesto, mas que faz uma grande diferença. Sabe, olha, as músicas que tocam em casa, que tocam dentro da casa, né? Procure colocar músicas que tragam paz, né? Em vez de você colocar essas músicas aí, ou melhor, às vezes nem coloca música nenhuma, né? Deixa a televisão ligada ali, a televisão que só produz, que demonstra para nós o caos, porque a televisão é isso, né? Quanto mais caos, mais audiência se tem, parece.
e aí então a televisão se preocupa em apresentar somente notícias negativas. Então, ao invés de ter a televisão ligada com notícias negativas, né, ou com programas que não edificam, coloque uma música que promova a paz, né, que traga tranquilidade para dentro de casa. Também uma conversa franca que você tenha em família, né, entre os irmãos, né, eles acabam aprendendo a se ouvir e se respeitar. Então, quando você promove essa conversa entre os filhos, entre você e sua esposa, uma conversa franca, né, e promove uma conversa entre os irmãos, né, os seus filhos, eles acabam aprendendo a ouvir, né, e também aprendem a respeitar o outro. Então, para hoje, você vai fazer o seguinte, olha, você vai tomar uma decisão familiar, né, aí no seu dia, né? E aí isso implica num desafio para a sua família. Eu quero que você, como chefe de família, você como esposa, como pai, como marido, como esposa, como mãe, né? Eu quero que você reúna-se, pelo menos com 5 minutos aí, pelo menos por 5 minutos, se reúna hoje, né? Com todos, né? Nem que seja só você e seu esposo, mas de preferência a família toda. Você, seu esposo, né? O casal, os filhos. E eu quero que vocês em reunião digam todos juntos: Senhor, a nossa casa é tua. Queremos te servir como família. Comece por esse gesto simples. Reúna a sua família, reúna o casal, reúna os filhos. Se vocês ainda não têm filhos, só vocês dois. Se for impossível reunir os filhos, só vocês dois. Né? Mas tomem essa decisão e digam juntos em uma só palavra: Senhor, a nossa casa tua, Senhor. Nós queremos te servir como família que somos. E depois escolham aí uma única prática espiritual para manter diariamente. Né? Pode ser uma oração, pode ser um louvor, pode ser uma leitura bíblica ou um momento de gratidão, mas alguma coisa que envolva uma prática espiritual você precisa promover todos os dias na sua casa. Tire um momentinho, 5 minutos, leia um versículo bíblico, né? Faça uma oração, cante uma música de louvor, faça um louvor, né? Faça uma leitura bíblica, alguma coisa nesse sentido, né? Mas você precisa persistir, porque esta é uma semente que você está plantando no solo da sua família, no solo da sua casa, e com certeza essa semente vai germinar, né? Vai crescer, vai produzir frutos, realmente frutos saudáveis e frutos saborosos. Então comece hoje a mudar o clima da sua casa e comece a plantar no seu coração essa grande verdade. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Tá bom? Então feche teus olhos agora, vamos orar, vamos colocar a nossa casa, a nossa família aos pés da cruz. E olhe assim comigo, fecha teus olhos. Senhor, hoje nós apresentamos a Ti, Pai, a nossa casa, a nossa família. Sabemos que nem sempre, Pai, nós somos pais perfeitos. Nem sempre nós somos maridos ou esposa ideais, filhos obedientes ou mesmo irmãos em paz. Nós desejamos ao Senhor, nesse dia nós decidimos te manifestar que desejamos com todo o nosso coração, desejamos a Tua presença habitando em nosso lar. Toma a nossa casa, Senhor, em Tuas mãos e faça dela um lugar de cura, faça dela um lugar de riso, de esperança, que cada ambiente físico da nossa casa, Senhor, carregue a Tua paz, que cada relação seja marcada pelo Teu amor, Senhor, e que, como Josué fez, nós possamos declarar que eu e a nossa casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, confiante no Teu agir em nosso favor, confiante na ação do Teu Espírito sobre esse propósito que agora nós colocamos aos Teus pés, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Me diz aqui nos comentários qual é a prática espiritual
que você vai colocar, que você gostaria aí de adotar em sua casa a partir de hoje? Ou qual a prática que você decide adotar em sua casa a partir de hoje? Compartilhe aqui conosco, né, porque é importante isso, porque acaba ajudando outras pessoas também. Né? Então compartilhe aqui nos comentários e vamos juntos, você daí, né, você, sua família daí, eu, Angelina, daqui, vamos juntos levantar altares, né, mas altares de amor e fé em nossos lares, em nossas casas. Tá bem? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos e abençoe as intenções do seu coração. Que você possa promover aquilo que vem agradar o coração do Senhor todos os dias em sua casa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário aqui no canal e também no Instagram. Um grande beijo para você. Fique com Deus e até lá.